Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Wilson Nascimento e nós estamos hoje diante de um tema bastante controverso, de um tema bastante polêmico e de um tema bastante complicado até certo ponto de vista, porque na realidade quem complica as coisas são os homens. O nosso Deus é um Deus descomplicado. O nosso Deus é um Deus carregado de amor, misericórdia, compaixão e graça infinita. Graça é favor imerecido. Algo que não merecíamos, mas gratuitamente conquistamos através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos nesta manhã, neste dia, nesta tarde, não sei a que horas você estará vendo este vídeo, dizer aos irmãos que a nossa intenção não é aqui criar polêmicas, tampouco falar mal de uma congregação ou de uma igreja, de uma denominação, tampouco a nossa intenção chamar a atenção de alguém, angariar seguidores, ou até mesmo criar, como já bem disse, polêmicas. Porém, a nossa intenção é ajudar pessoas que foram martirizadas, pessoas que foram sacramentadas, pessoas que foram assassinadas, pessoas que foram lamentavelmente jogadas para fora da igreja, colocadas para fora da graça de Deus, simplesmente por algumas interpretações, simplesmente por algumas interpretações, assim podemos dizer, isoladas, de textos isolados da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus, porque a Bíblia diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a palavra de Deus vai nos dizer, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. No capítulo 3 da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, versículo 23, Paulo nos registra o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Da mesma sorte, em Romanos, no capítulo 6, 23, Paulo vai nos dizer o seguinte, escrevendo ele à igreja em Roma: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos e amados irmãos, nós queremos falar sobre este tema. Existe este tal pecado de morte? Eu diria que todos os pecados são pecados de morte. Não existe, no meu ver, na minha interpretação bíblica, na forma pela qual eu vejo a palavra de Deus, eu não vejo um pecado específico. Isto é, se reportando ao pecado do adultério, ao pecado da imoralidade, como sendo este o pecado de morte especificamente. Na minha visão humilde, simples, teológica, todo e qualquer pecado que o ser humano pratica, que o cristão pratica, que o crente salvo pratica, aquele irmão, aquela irmã, aquele membro que já passou pelas águas do batismo, todo o pecado que ele pratica na carne, seja qual for ele pode se constituir em um pecado
mortal, em um pecado de morte. Se não houver confissão de pecado, a Bíblia diz que sem confissão de pecado, não há expiação para o pecado. Não há, em outras palavras, perdão, se não houver confissão e também o abandono da prática deste pecado. Não houver afastamento desta vida pecaminosa. E nós entendemos que existem pessoas viciadas no pecado. Pessoas que se auto-justificam. Pessoas que se auto-desculpam, dizendo, não, eu não tenho forças. Eu não consigo. Eu não tenho como deixar esta prática porque eu não tenho forças, eu não consigo. E nós entendemos e afirmamos que isso é uma desculpa esfarrapada para que tal pessoa ou para que tais pessoas vivam em uma vida de pecado. Vivam na prática do pecado. E eu posso entender que a Bíblia diz que para estas pessoas que não querem deixar a prática do pecado, não querem se afastar da prática do pecado, a Bíblia diz que não resta mais expiação. Então nós precisamos entender isto, tá? De forma muito clara, que o desejo de Deus, que a vontade de Deus não é lançar ninguém no inferno, não é jogar uma alma preciosa no fogo do inferno, nas chamas do inferno, na perdição eterna, não. Se houver arrependimento genuíno, se houver afastamento do pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia e o perdão do Senhor. Mas aquele que continua na prática, a Bíblia diz que jamais prosperará, jamais terá o perdão do Senhor. Por quê? Porque ele está de contínuo na prática do pecado. E eu volto a dizer, não existe pecadinho e nem pecadão. Não existe o tal pecado cabeludo. Não existe o tal pecado de morte, propriamente dito. Porque quando há arrependimento, mesmo que uma pessoa, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, venha deslizar, venha pecar, ele nada mais é do que um filho pródigo que abandona a casa do pai, se envolve na prática do pecado, se afasta da verdade e vai para o mundo cometer as piores atrocidades e os pecados mais degradantes, como bem fez o pródigo. O pródigo não somente foi ingrato, mas o pródigo saiu da casa do seu pai e cometeu todo tipo de pecado que um ser humano possa cometer no seu corpo. Mas a Bíblia diz que um dia ele cai em si, ele se arrepende, ele lembra-se da casa do pai, ele lembra-se das regalias, ele lembra-se das benesses, ele lembra-se dos momentos felizes, ele lembra-se de tudo que ele tinha, todas as regalias, todos os benefícios que ele tinha e também desfrutava na casa do Pai. E então a palavra do Senhor nos vai dizer através desta parábola que então ele diz na sua sã consciência, ele cai em si e ele então diz: quantos jornaleiros,
Quantos empregados lá na casa do meu pai têm fartura de pão, têm uma cama para dormir, roupas para vestir, água para se banhar, alimentos para se alimentar, e eu aqui padecendo de fome, e eu aqui sofrendo? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, e lhe confessarei: Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu bem sei que não sou digno mais de ser chamado teu filho, porém, faça-me como um dos teus empregados, faça-me como um dos teus jornaleiros. E a Bíblia diz que quando esse filho então volta para casa, quando ele vem de longe, o seu pai o reconhece, ainda que vinha maltrapilho, mal vestido, roupa rasgada, descalço, sujo, cabeludo, barbudo, irreconhecível devido ao seu estado de tremenda miséria e pecaminosidade. A Bíblia diz que então ele vem, o pai sai ao seu encontro, lhe abraça, lhe beija, traz ele para dentro da casa, manda banhá-lo, colocar anel no seu dedo, roupas novas, matar o bezerro cevado, e diz aos seus criados e àqueles que estavam na sua casa: hoje é dia de festa, comamos e nos regozijamos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, e estava morto e reviveu. Queridos, enquanto há esperança, há vida. Se houver confissão de pecados, se houver arrependimento, se houver abandono da prática do pecado, seja qual for este pecado, é certo que esta pessoa, este irmão, esta irmã, este jovem, esta jovem, que foi ludibriado, enganado por Satanás e acabou pecando contra o Senhor, praticando pecado contra o Senhor, seja qual for ele, obviamente, se ele confessar e deixar e voltar-se para Deus, ele receberá não somente o perdão de Deus, mas também será abraçado pelo Senhor. Será perdoado pelo Senhor. Tenha em mente que muitas vezes uma calúnia, uma mentira, uma fofoca pode causar um prejuízo tão grande quanto um adultério, quanto uma traição, quanto uma infidelidade, contra uma imoralidade. Porque quem comete tal pecado, comete contra o seu corpo, seu próprio corpo. Ok? E o que nós temos que entender é o seguinte, que Deus não nos chamou como juízes, Deus não nos chamou como acusadores, como aqueles homens que trouxeram aquela mulher que fora apanhada em adultério para o Senhor Jesus. Eles disseram: Senhor, a lei, os mandamentos, os preceitos nos manda, nos dizem, nos ensinam de que esta mulher deve ser apedrejada. E nós trouxemos ela diante de ti para que tu, juntamente conosco, a apedrejemos. O que tu tens a nos dizer? E então o Senhor Jesus, com um olhar carregado de amor, graça, ternura e misericórdia, ele olha para aqueles homens e olha também para aquela mulher pecadora. E ele diz para aqueles homens: qual dentre vós que não tenha pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra nesta mulher. Comece a apedrejá-la.
O primeiro de vocês que não tiver pecado, que for santarrão, perfeito, que nunca pecou, porque tem pessoas que têm esse hábito de dizer: eu nunca pequei, eu nunca errei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Em outras palavras, eu sou o perfeitamente perfeito, o perfeitamente santo, o perfeitamente justo. Eu sou o crente mais perfeito, mais santo, mais justo desta terra. Eu diria para você, você não passa de um miserável, de uma miserável, porque a Bíblia diz lá no Evangelho, lá na carta de 1 João, que aquele que diz que não peca é mentiroso e o amor do Pai não está nele. E João vai dizer na sua primeira carta, no seu capítulo 1, versículo 7 a 9, se nós andarmos na luz como ele na luz está, e tivermos comunhão um com os outros, o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Veja bem que não é de alguns pecados, não é do pecado de morte, mas ele é muito enfático em dizer, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, há garantias para você, há garantias para nós, de que se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo, o qual se fez propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. E se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Agora bem, vamos aqui tecer algumas considerações. Isso também não me dá, liberdade para que eu venha pecar. Isso também não me abre portas para que eu venha pecar. Isso também não faz com que eu tenha o direito de pecar. Ou eu me agarre nesses versículos, me agarre nestas garantias e tenha liberdade para cometer ou para praticar o pecado. Seja ele o pecado da imoralidade, seja o adultério, a fornicação, a prostituição, a traição do cônjuge. Não. Estes versículos e estas garantias não me dão liberdade e tampouco me dão direito para que eu possa e para que eu venha pecar. Porque a mensagem é essa: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. O que eu preciso é me afastar do pecado. O que eu preciso é evitar o pecado. O que eu preciso entender é que eu e você devemos tomar cuidado, vigiarmos. Porque a Bíblia diz que o nosso adversário, Satanás, ele veio para roubar, destruir e matar, conforme João 10:10. Também a Bíblia vai nos dizer que ele ruge ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, isto é, esperando uma oportunidade para nos derrubar, para nos laçar, para nos seduzir, para nos conduzir a uma vida de erro e de pecado. Portanto, meu irmão, precisamos vigiar. Olho, o diabo não dorme. O diabo trabalha 24 horas por dia. E eu sempre digo que ele ainda faz horas extras. Cuidado. Porém, se você cometeu esse pecado, se você foi enredado por Satanás, se você caiu, se você pecou, neste dia, nesta hora, aonde quer que você esteja, não importa que você apenas, ou que você já tenha sido um membro de alguma denominação, ou da Congregação Cristã do Brasil,
ou das Assembleias de Deus, ou da Igreja Batista, né? Não especificamente membro de uma congregação, mas a questão é a seguinte: se você pecou, ainda há esperança para você, porque o que está em jogo é a tua alma, e a tua alma tem um valor incalculável. Ela não custou meu sangue, ela não custou meu sacrifício, ela não custou meus questionamentos, ela não custou as minhas doutrinas baratas. A tua alma, minha alma não custou ouro nem prata, segundo Pedro, mas ela custou o precioso, maravilhoso, divino, santo, justo, perfeito e puro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confessa o teu pecado neste dia. Confessa o teu pecado ao Senhor. Confessa o teu pecado a Cristo. Peça ajuda do Espírito Santo. E não fique se martirizando. Não fique se acusando. Não fique aí sofrendo. Mas o meu conselho para você neste dia é este: corra para os braços do Senhor. Conte para Ele o teu pecado. Confesse a Ele o teu pecado. E tenha consciência de uma coisa: de que qualquer que seja o pecado que você cometeu, este sim pode se constituir no pecado de morte. Se você não se arrepender, não confessar, não abandonar esta prática, obviamente, este pecado te levará à morte eterna e seguramente te levará para o inferno, te levará para a perdição eterna. Mas se você confessar o seu pecado, a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado. Não entre em polêmica, não entre em controvérsia, não entre nesta conversa fiada de que para você não tem mais jeito, de que para você não há mais motivos para ser salvo, meios para ser salvo, razões para ser salvo. Não. Neste dia, o meu conselho é este: confessa o teu pecado ao Senhor. Se humilhe diante dele. Abandone esta prática pecaminosa. Se arrependa. Se reconcilie com o Senhor e com a sua igreja. Procure um homem de Deus. Procure um pastor amigo. Um ancião amigo. Procure um sacerdote amigo. Procure alguém da tua inteira confiança, com quem você possa abrir o seu coração, rasgar a sua alma, orar junto e então receber uma palavra de conforto, de consolo, de aconselhamento, de perdão e, sobretudo, uma palavra de vida eterna. Jesus disse: Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. João 10:10. Querido, querida, amado, amada, irmã, irmão, não importa o que você fez, não importa o que você cometeu. Quem sabe isso tenha causado um escândalo, vergonha, até mesmo manchado o nome da tua congregação, ou quem sabe tenha trazido prejuízos terríveis para a tua família, para a tua fé, para o teu ministério, para o teu chamado. Não importa. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de misericórdia. Hoje é dia de graça. E quem te garante não sou eu, que sou um mero mortal, mas quem te garante é aquele que morreu pelos teus pecados.
Aquele que disse está consumado. Aquele que disse para aquele ladrão lá na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu a certeza da vida eterna, o perdão para os nossos pecados. E agora Paulo escreve aos Romanos, para você e para mim, dizendo: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Que não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus te guarde neste dia. E a minha oração é esta: que o Senhor te perdoe, te restaure e te levante neste dia. Volte para a casa do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Não se preocupe com os olhares de acusação, de discriminação, de reprovação, de rejeição que porventura dirigirem para com você. Não se preocupe. Mas eu diria para você, olhe para Jesus. Pense em Jesus. Volte-se para Jesus. Porque Ele sim, não vai te olhar com olhar de reprovação, não vai te olhar com olhar de acusação, não vai te olhar com olhar de desgraça, de vergonha, de desprezo, mas Ele certamente vai te olhar com o olhar de amor, compaixão, misericórdia, graça e, sobretudo, com o olhar salvador. Porque eu não, e ninguém mais, mas somente Ele é aquele que pode e quer e vai te perdoar, te abraçar e te salvar. Receba o meu abraço, na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, na paz que somente Ele pode nos dar, o Senhor Jesus. Sinta-se abraçado por Ele, perdoado por Ele, e não importa a gravidade do teu pecado, hoje tu estás sendo perdoado pelo Senhor. Um abraço de irmão para irmão, em nome de Jesus. Vosso conservo, vosso amigo, vosso irmão em Cristo, Pastor Wilson Nascimento. Fique com Deus.